Aqui vem um outro conceito, que é o conceito de base monetária. A base monetária é uma mudança do conceito de meio de pagamento que afeta diretamente a força dos agentes para gerar inflação, tendo em vista a sua capacidade de demanda. A base monetária é igual ao papel moeda e poder do público, mais os encaixes totais, que é igual ao papel moeda circulante, que é igual a M0. Os encaixes totais são aquela parte do dinheiro que a gente deixa no banco em depósitos à vista, que o banco não empresta para ninguém. Então existe uma parte que o banco reserva, e essa parte que ele reserva a gente chama de encaixes totais. E os encaixes totais, eles são divididos em 3 tipos. Ele pode ser técnico, compulsório e voluntário. Técnico é o banco guarda para suas questões técnicas mesmo. Compulsório, o banco guarda porque o Banco Central manda. E voluntário, ele guarda um extra. Então, técnico, ele precisa para suas questões técnicas, para o seu dia a dia. Compulsório, ele guarda porque o Banco Central ele limita a quantidade de dinheiro, dos depósitos, a porcentagem do dinheiro dos depósitos à vista que o banco pode emprestar. E o voluntário é o próprio banco que guarda. Quando o banco quer se arriscar mais, ele diminui os encaixes voluntários. Quando o banco quer se arriscar menos, ele aumenta os encaixes voluntários. O que é um banco se arriscar? É emprestar demais. Então, abaixar demais sua taxa de juros, atraindo assim, maus pagadores, né? Quando o banco empresta para maus pagadores, ele está se arriscando mais. Então, o compulsório, ele é determinado pelo Banco Central, que é a nossa autoridade monetária, ou o banco dos bancos, se vocês quiserem interpretar assim, e é uma porcentagem dos depósitos à vista recolhido na forma de moeda. Quando a relação dos encaixes totais sobre os depósitos à vista está muito baixa, os bancos recorrem ao Banco Central. Então, quando os bancos se arriscam demais e diminuem os seus encaixes, eles ficam com essa relação encaixes totais sobre depósitos à vista muito pequena, e aí pode ser que exija uma demanda maior de retirada de recursos do seu caixa que ele não tenha como arcar. Então ele supunha que as pessoas iam pagar os empréstimos e elas não pagaram, por exemplo. E aí outras pessoas foram lá sacar o dinheiro. E aí quem é que vai cobrir essa diferença? O banco comercial, então, ele recorre ao seu banco, e o banco dos bancos é o Banco Central. Então os bancos comerciais, eles recorrem, né, eles fazem assistência ao Banco Central nesse tipo de ocasião. E aí o Banco Central não atende a isso de graça, né, ele cobra, na prática, é como se ele cobrasse uma taxa de juros, né, por esse empréstimo que o Banco Central está dando para os bancos comerciais, porque eles se arriscaram demais. E aí essa taxa, né, que o Banco Central cobra dos bancos comerciais, a gente chama de taxa de redesconto. Na prática, o Banco Central compra títulos do banco por um valor inferior ao do ativo e devolve pelo valor pleno. Então ele compra barato, devolve caro e fica com a diferença. E aí, se o Banco Central quer ser mais rígido com os bancos comerciais, ele paga menos nos títulos dos bancos comerciais. A diferença que sobra para ele é maior, ou a taxa de redesconto é maior. E se ele acha que os bancos podem ser mais assim, tranquilos, emprestar mais, né, pode jogar mais dinheiro no sistema, aí o Banco Central ele flexibiliza, né, diminui essa taxa de redesconto. Então a diferença entre os valores é a taxa de redesconto. O Banco Central ele também poderia fazer um empréstimo ao banco atuando como emprestador de última instância. Ele pode, de fato, fazer um empréstimo diretamente para os bancos comerciais. Somente a concessão de crédito bancário é a criação de moeda. Quando o Banco Central ele oferece crédito para o banco comercial, isso não é criação de moeda. Apenas quando os bancos comerciais oferecem crédito para a população em geral, né, empresas e pessoas, isso é criação de moeda. Aqui é o multiplicador bancário. Multiplicador bancário é o fator que vai nos dizer o quanto cada real que o Banco Central criou em papel moeda virou meio de pagamento no sistema. Que nem eu falei para vocês, de 100 eu consigo gerar 190, guardando 10%. O Banco Central manipulando as variáveis que ele controla, que é a porcentagem do compulsório, né? O encaixe compulsório é o Banco Central que comanda. E a taxa de redesconto também é o Banco Central que comanda. E o papel moeda e poder do público também é o Banco Central que comanda. Quando ele manipula essas variáveis, ele consegue decidir quanto de cada real imposto jogado na economia, ele consegue decidir o quanto cada real jogado na economia se multiplicará, né?
Então, a base monetária adotada é estabelecida pelo Banco Central. A demanda da base monetária é estabelecida pelo público e pelos bancos. A quantidade total dos meios de pagamento é um múltiplo da base monetária. A moeda escritural é superior às reservas bancárias e o multiplicador bancário é a razão entre os meios de pagamento e a base monetária. Vejam bem, a base monetária é estabelecida pelo Banco Central. Então, é o Banco Central quem define o papel moeda em poder do público, o encaixe compulsório e a taxa de redesconto. Então, a oferta de moeda que existe no sistema, ela é controlada pelo Banco Central. Ignore a existência das moedas virtuais, tá? Elas quebram um pouco esse raciocínio. Mas, no geral, uma economia como a nossa, onde no país só se pode fazer compra e vendas com reais, né? Você não pode chegar numa loja e comprar com dólar ou comprar com Bitcoin, em tese isso é proibido. Então, num país como o nosso, o Banco Central, ele controla toda a oferta de moeda, porque ele controla o papel moeda em poder do público e ele controla os compulsórios e a taxa de redesconto. Então, oferta de moeda é controlada pelo Banco Central. A demanda de base monetária é estabelecida pelo público e pelos bancos. Então, a gente tem uma certa demanda de moeda para fazer as nossas trocas, etc. Os bancos a mesma coisa. A quantidade total dos meios de pagamento é um múltiplo da base monetária, porque a atuação nos bancos comerciais criando moeda altera a quantidade de moeda que o Banco Central criou. Então, a moeda escritural ela é superior às reservas bancárias. Moeda escritural é essa moeda que os bancos criaram, certo? A moeda escritural ela é superior às reservas bancárias. Então, os bancos eles emprestam muito mais do que eles guardam. E aí, o multiplicador bancário ele é a razão entre os meios de pagamento e a base monetária. Se vocês forem fazer a conta, é só dividir um número pelo outro. Aqui a gente já consegue chegar na teoria quantitativa da moeda, ou TQM. A TQM, ela fala quanta moeda é necessário para equilibrar o mercado monetário de uma determinada economia. Então, do ponto de vista da demanda, a demanda por moeda no debate monetário, ela tem duas visões diferentes. Na verdade, existe uma necessidade de controle da moeda por causa das pressões inflacionárias e deflacionárias que ocorrem naturalmente na economia. Naturalmente, que eu digo, é a partir do comportamento dos agentes econômicos. Então, às vezes as pessoas vão demandar mais moeda, às vezes as pessoas vão demandar menos moeda. Se as pessoas demandarem muita moeda e não existir essa moeda para corresponder a esse aumento de demanda, vai haver uma pressão para aumento do preço da moeda. Então, existe meio que um consenso, assim, na teoria, de que deve haver uma autoridade que controla a quantidade de moeda, e essa autoridade, né, vai ser a responsável. Não necessariamente a autoridade vai ser política, tá? A gente pode ter um banco central que é independente, e a gente pode ter uma autoridade que na verdade é uma instituição que não existe, né? Tipo, o Bitcoin ele tem uma autoridade que é uma instituição que não existe, a gente não sabe quem é, porque não é alguém, né? Mas meio que existe um certo consenso de que há necessidade de algum controle, tendo em vista as pressões inflacionárias e deflacionárias que existem, né? Aí existem várias discussões teóricas acerca de qual vai ser o lastro da nossa moeda, né? Então, por exemplo, hoje em dia, por que um real vale um real? Um real vale um real porque o Banco Central diz que vale. Então, a nossa moeda ela é completamente fiduciária, né? Mas até então a gente tinha uma coisa chamada regra padrão ouro. Em cada nota, nota bancária, a promissória, né? Que poderia ser trocada pelo dinheiro, ela era trocada pela mercadoria ouro. Isso assim foi até, se eu não me engano, a década de 70. E aí pesquisem sobre a história do fim do padrão ouro nos Estados Unidos, que vocês vão achar bem interessante. Eu não vou gastar o tempo do vídeo falando porque estamos corridos, né? Então, para pensar na quantidade ideal de moeda que vai rodar no sistema, a gente tem que pensar nos dois sentidos do mercado, né? A demanda por moeda e na oferta de moeda. A oferta de moeda, ela pode ser através desse tipo de padrão, e aí tem que ter alguém controlando, né, a coisa original. Tipo, todo ouro tem que estar controlado. E aí você vai ter ouros com moedas metálicas com brasão, esse tipo de coisa. Ou a gente vai ter só as notas fiduciárias, e aí tem a instituição que coloca a confiança naquele papel, né? E várias outras coisas.
Uma das coisas que se discute atualmente é se há a necessidade do monopólio da emissão de moeda e se há a necessidade desse monopólio ser público. Se quiserem saber mais sobre essa discussão, vocês podem pesquisar, né? Mas no Brasil, a gente tem o monopólio da emissão de moeda. Toda a nossa moeda é emitida pelo Banco Central. Ela segue uma regra que é uma equação de produção de moeda, que é se eu não me engano, baseada nas teorias de Friedman. Vocês têm que olhar mais lá no Banco Central, eles mudam essas coisas de vez em quando e não é muito divulgado. Mas existe uma regra, uma equação, que segue mais ou menos o nosso PIB. Ele fala assim que conforme o nosso PIB vai crescendo, a nossa quantidade de moeda tem que ir crescendo para uma coisa corresponder à outra, porque a gente sabe que se o governo fizer moeda demais, ele vai gerar inflação. Então o governo está sempre monitorando, através do próprio Banco Central, a nossa produção. E aí, conforme a nossa produção vai evoluindo, a nossa moeda tem que evoluir também. E aí, se a nossa produção está crescendo, a gente tem que ter mais moeda. Se a nossa produção está caindo, a gente tem que destruir moeda. Da mesma forma que o Banco Central, ele consegue aumentar o compulsório, ele consegue diminuir o compulsório para aumentar os empréstimos, né? E aí jogar mais moeda no sistema, ele consegue fazer o contrário, ele consegue retirar moeda do sistema. Então aqui, qual a quantidade ótima de moeda? Seria a quantidade que equilibra oferta e demanda de moeda. Então, a teoria quantitativa da moeda, também conhecida como teoria quantitativa de Fischer. Fischer é o nome de uma pessoa, tá? Ela estabelece que os preços, eles variam diretamente com a quantidade de moeda em circulação. Se tiver moeda demais, os preços sobem. Se tiver moeda de menos, os preços caem. Então tem que existir uma quantidade ótima de moeda rolando. Então os preços variam diretamente com a quantidade de moeda em circulação, considerando que a velocidade de circulação da moeda e o volume de transações com bens e serviços não se alteram. Considerando que a velocidade de circulação da moeda é quantas vezes essa moeda muda de mãos, né? A quantas transações diferentes uma mesma moeda atende durante um determinado período. E aí o volume de transações com bens e serviços não se altera. O volume de transações seria a quantidade total, né, de produtos e serviços que podem ser trocados naquele sistema. Então, uma mudança no estoque de moeda, num certo período de tempo, não tem efeito permanente sobre as variáveis reais, mas resulta em uma mudança proporcional nos preços dos bens e serviços. É exatamente o que eu tinha acabado de falar, né? Se uma moeda ela é criada sem ter uma transação que corresponda à criação dessa moeda, né? Bens e serviços que vão ser trocados, se ela não tem um laço real, né, de vida real, ela vai gerar inflação. Então, a TQM estabelece a identidade entre o total de pagamentos em moeda e o total de bens e serviços transacionados. Em cada ato de compra e venda, os pagamentos e o valor dos bens são idênticos. Então, MV tem que ser igual a P vezes T. M é a quantidade total de moeda e V é a velocidade de transação. Então, quantas vezes a moeda passa de mão em mão, tem que ser igual ao nível de preços vezes o volume de transações. Então, essa é uma identidade onde basicamente MV é a quantidade de moeda e PT é a quantidade de produtos, bens e serviços, né, o valor de mercado dos bens e serviços. Então, o valor das moedas multiplicado pelo quantas vezes elas estão girando tem que ser igual ao preço dos bens vezes o número de transações. Então, P vezes T corresponde aos bens e serviços transacionados, que é a quantidade de transações multiplicado pelos seus preços, e M vezes V é o total de moeda utilizada para pagamentos em um dado período de tempo. Na prática, a gente substitui o volume de transações pelo PIB. E aí, M vezes V fica igual a P vezes Y. Y é a letra que normalmente vocês vão encontrar nos livros de macro para PIB. Então, M é o estoque de moeda, V é a taxa de utilização da moeda. Pense que quando você pega um ônibus, você gasta R$5 na passagem, esses R$5 vão para a empresa paga o salário das pessoas que trabalham lá, a pessoa que recebeu lá, ela está comprando outra coisa com esses R$5, então esses mesmos R$5, eles correspondem a várias transações no sistema, né? Então, V é a taxa de utilização da moeda. Se eu isolar V de um lado, o estoque de moeda, eu passar dividindo por outro lado dessa equação, que é a TQM,
eu tenho que a velocidade da moeda é igual à relação entre o nível de preços e a produção, e o volume de produção, sobre a quantidade de estoque de moeda. O PIB, ele depende da nossa produção. Ele não é uma questão de moeda, ele é uma questão de vida real, de quantas pessoas estão trabalhando, quantas pessoas estão consumindo. E depende da nossa estrutura de produção. Se a gente tiver uma economia em pleno emprego, então todos os recursos estão sendo aplicados naquilo que eles podem ser aplicados de maneira eficiente, a gente tem a determinação do produto que o nosso sistema pode gerar. Então, a velocidade é igual ao nível de preços vezes o produto dividido pelo estoque de moeda. O produto, ele é determinado por questões reais. O que para aqui no mundo monetário é o nível de preço e estoque de moeda. Existe uma coisa chamada lei de Sé, que fala que a oferta determina a sua própria demanda. Pela lei de Sé, a gente tem que a velocidade de troca da moeda ela é estável. Então, a tendência natural de um sistema é que a moeda passe de mãos de maneira estável ao longo do tempo. Não é que um ano a moeda vai muito rápido e no outro ano ela vai muito devagar. Existe uma certa velocidade de trocas normal de uma determinada economia, porque as economias elas têm uma certa tendência a uma estabilidade. Se a gente considerar que a velocidade é estável, a gente chega à conclusão de que o nível de preços ele tem que ser uma variável passiva determinada pelo estoque de moeda. Olha essa equação que está aí. Eu estou falando que a velocidade é estável, então é uma variável que na verdade é uma constante. Eu estou falando que o PIB é uma variável que é uma constante. Então, V é uma constante, PIB é uma constante. M é uma variável determinada pela autoridade monetária. É a oferta de moeda determinada pela autoridade monetária, que conhece o multiplicador e que manda nas ações de criação de meios de pagamentos dos bancos comerciais, basicamente. Então, V é estável, Y é estável, V é constante, PIB é constante, M é controlado pelo Banco Central. A única coisa que é passiva aqui, que vai depender dos números das outras três variáveis, é a variável preço. Na verdade, nível de preços, Então, o que essa equação está falando é que se a velocidade de utilização da moeda é estável e a produção está no pleno emprego, o Banco Central, quando define a quantidade de moeda, está definindo também o nível de inflação da economia. Então, uma vez que a velocidade de circulação e o volume de comércio sejam constantes, um aumento na quantidade de moeda em circulação faz com que os preços aumentem na mesma proporção. Ou seja, toda vez que o governo emite moeda demais, ele está gerando inflação. E aí, nesse caso, a moeda não tem nenhum poder de satisfazer os desejos humanos, exceto o poder de comprar bens e serviços. Isso é a mesma coisa que dizer que a moeda é neutra, ou de acreditar na neutralidade da moeda. Neutralidade da moeda porque ela não tem valor em si mesma. Ela só tem valor porque ela tem as três funções dela: reserva de valor, meio de pagamento e unidade de conta. Ninguém quer moeda por moeda. As pessoas querem moeda porque ela serve para fazer as trocas. Então, de acordo com a TQM, a oferta de moeda deveria crescer de modo suave ao longo do tempo para satisfazer as necessidades básicas da economia. Então, qualquer aumento maior do estoque de moeda do que aquele determinado pelo crescimento da renda real acarretaria um aumento correspondente do nível de preço. Tá bom, pessoal? Essa foi a introdução aqui do assunto. Vamos seguir aqui estudando alguns modelos de equilíbrio no mercado monetário, começando pelo clássico.